Romanos capítulo 1, verso 16, diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Até aí. Irmãos, prestem atenção, eu vou ser breve, daqui a pouco estou de viagem, de volta para Franca. E eu quero falar sobre a importância da pregação do Evangelho no avivamento. A pregação do Evangelho. Preste muita atenção. Não é novidade para vocês que a nossa nação está doente. Aliás, ela sempre esteve. E cada dia que passa, o cumprimento das profecias farão com que a depravação cresça. Por essa razão vivemos numa nação doente, idólatra. Ainda possuímos 123 milhões de católicos. É um país conhecido pela sua sensualidade. Milhares de estrangeiros vêm de toda parte do mundo para passar um tempo aqui de prostituição. A maior parte da teologia da igreja brasileira vem da teologia norte-americana, principalmente do movimento carismático. Nós estamos presenciando um inchaço, um crescimento explosivo em curto prazo, todavia, entretanto, sem qualidade. O que ocorre? Nós notamos uma deficiência na igreja, no tocante a cumprir o seu papel influenciador. Essa mensagem dessa tarde vai ser uma extensão da mensagem que eu preguei pela manhã, sobre sal da terra e luz do mundo. Nós estamos vendo então que a igreja, o seu contingente, está tendo uma deficiência no seu papel influenciador. Porque o crente, como eu disse, ele exerce influência. Estima-se hoje que somos 50 milhões de evangélicos. Existem 50 milhões de evangélicos na nação brasileira. E a Bíblia nos compara esses evangélicos como sal da terra. Mateus capítulo 5, verso 13, vós quem? Os crentes, a igreja. Vós sois o sal da terra. O sal tem duas utilidades primárias que eu disse aqui: impedir o apodrecimento, a corrupção do alimento e dar sabor. Mas qual é a propriedade do sal? Duas utilidades primárias: evitar o apodrecimento e dar sabor. Agora, qual a porcentagem de sal que se usa para, por exemplo, fazer uma sopa, temperar 1 quilo de carne? Como eu disse, para cada quilo, 1 quilo de carne e 1 quilo de feijão, você usa aproximadamente 13 gramas de sal para temperar, salgar, influenciar, dominar 1 quilo de feijão, ou de carne, ou de arroz, dependendo dos casos, até menos que 13 gramas. Significa que uma pequena quantidade de sal consegue exercer uma influência poderosa em uma grande quantidade. É típico do sal. Os componentes dele são tão acentuados que basta, tão autênticos, tão fortes, que basta uma pouca quantidade consegue salgar uma grande quantidade de alimento. Ou seja, 13 gramas para 1 quilo, para 1000 gramas. Isso deve dar
1,3%, deve ser isso, né? Ou, quem sabe, é bom de matemática, vai saber. Irmãos, a nação brasileira conta com aproximadamente 200 milhões, um pouquinho mais, 200 milhões de cidadãos brasileiros. São 200 milhões. O IBGE estima-se que há 50 milhões de evangélicos, ou seja, 25% do total da população. Dos 200 milhões, 25% são evangélicos. E eu disse que para 1 quilo de feijão, 13 gramas são suficientes para dominar o feijão. Onde o senhor está querendo chegar? Se nós temos 200 milhões e 50 milhões de sal, o total dá de 25%. Nós temos mais sal do que a nação pode suportar. Ultrapassamos a quantidade de sal. Seria necessário, para ser compatível, que tivéssemos 2 milhões, 5 milhões de cristãos. Nós temos 25%, ou seja, é mais sal do que o Brasil, ou seja, a quantidade de brasileiros poderia suportar. Entretanto, mesmo com esse crescimento, mesmo com essa explosão de evangélicos, que é 50 milhões, vejam os dados. No Brasil, acontecem por ano 45 mil estupros, 5 estupros por hora. A cada 10 minutos, 40 crianças são vítimas de pedofilia. Cada 10 minutos, 40 crianças no Brasil são vítimas de abuso sexual. Conselho Nacional de Justiça, você se lembra? Na época do Joaquim Barbosa, estava aprovando a união homoafetiva em cartório. Naquele ano, só em São Paulo foram feitos 701 casamentos homossexuais, aqui na cidade de São Paulo. Há 3 anos atrás, a união estável aumentou 300%. O que significa isso? A união de 2 pessoas sem um compromisso do matrimônio. Como eu disse hoje de manhã, no Brasil ocorrem 60 mil homicídios por ano, é uma das maiores taxas. O Brasil está em primeiro lugar no ranking de homicídios. O STF há pouco estava querendo aprovar o aborto, ou seja, descriminalizar a prática do aborto. Agora está querendo criminalizar a homofobia. Se tivemos um aumento de 50 milhões de evangélicos, por que esses números aumentaram e não diminuíram? Afinal de contas, temos uma porção gigantesca de sal pairando, temos 50 milhões de grãos de sal em cima de 150 milhões de cidadãos brasileiros. Se uma das propriedades do sal é restringir a corrupção, o apodrecimento da comida e dar sabor, esse é o papel da igreja, impedir o avanço de tais números e exercer influência sobre todo o território nacional. Afinal de contas, 2 colheres de café salgam 1 quilo de feijão. Agora 50 milhões de crentes não exercem influência nenhuma numa nação doente como essa.
o sal restringe da corrupção. Por que ele não está restringindo? Irmãos, presta atenção. Qual é a razão do negócio desse? Aumenta sal, mas não aumenta sabor. Bota uma colher de sal nesse feijão. Botou. Feijão sem sal, irmão, mulher, bota outra, sem sal. Bota uma xícara de sal nessa jossa, bota a xícara, mas o feijão não está sem sal. Cresce evangélico e nada de influência. Aumenta igreja, planta igreja, seminário, congresso, e livro, e YouTube, e vídeo, e os números só crescendo, e nada de sabor. Que negócio é esse? Tem algo acontecendo. Qual a razão desse fenômeno? Jesus tem a resposta. Os versos seguintes: ora, se o sal vier a ser insípido, para nada mais presta, a não ser para ser jogado no chão, pisado pelos homens. O que Jesus disse? Que há possibilidade do sal não ter salinidade, do sal ficar sem sabor, insosso. O que está acontecendo é que aumentaram o número dos evangélicos, mas são evangélicos insossos, sem salinidade, sem sabor, eles simplesmente não salgam. Esse texto aponta para duas coisas. A primeira coisa é que o crente verdadeiro, com as impurezas do mundo, o pecado, ele pode ir perdendo sua influência. É o que está em 1 Tessalonicenses 5. Não extingais o Espírito. Vai murchando. A segunda coisa que o texto aponta é: se você diz que é sal, mas não tem propriedade de sal, você não é sal. Diz que é sal, mas não evita apodrecimento do alimento, e nem dá sabor, não é sal. Significa que estes 50 milhões não refletem a verdade. Significa que está havendo um crescimento, mas não está havendo conversões. Não está havendo transformação. Não são crentes genuínos, verdade. Mas como é que o senhor sabe que não é genuíno, que não é verdadeiro? Porque não estão exercendo as propriedades do sal, as propriedades do crente. Se fossem verdadeiros, estes números apontariam para uma baixa da corrupção e não para um aumento. Então está havendo uma deficiência na conversão. Se esse sal está sem salinidade, sem sabor, sem influência, ele não é sal. Se esse crente diz crente, mas não evangeliza, prega, não tem um testemunho cristão, não restringe esse mundo da corrupção, ele não é crente. O que você está querendo chegar? Irmãos, está havendo uma deficiência no tocante à conversão. Irmãos, o que está havendo, preste atenção, não estão havendo conversões verdadeiras. O que está acontecendo é decisionismo, e não conversão, adesão, e não conversão. As pessoas estão aderindo aos movimentos evangélicos. As pessoas estão integrando as comunidades evangélicas, adesão, enchimento, fazer parte de uma comunidade, e não conversão. Está havendo decisionismo, num impulso, num apelo, numa situação, se decidem, e são papalmente declarados salvos, cristãos, recebidos na comunidade evangélica, sem que tenham passado pela conversão. Nós estamos esquecendo da transcendência da conversão, gente. Conversão não é um ato filosófico, a conversão é orgânica, a conversão é transcendente. Ele, quando vier, João 16, 7, quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o homem. É uma obra sobre-humana, sobrenatural, invisível, espiritual. Convencerá do pecado, da justiça,
do juízo. Deixa eu perguntar aqui para você. Tá. Qual foi o dia da sua conversão? Não, eu não perguntei o dia que você batizou, não. Qual foi o dia que você passou da morte para a vida? Qual foi o dia da sua estrada de Damasco? Não, eu não perguntei o dia que você recebeu o apelo, a carteirinha de membro, desceu as águas, nem o dia que você batizou. Qual o dia que você foi transformado? Como eu contei do meu testemunho aqui. Sexta-feira, na casa do meu amigo Juliano, eu senti convicção do meu pecado, eu comecei a me contorcer e vi a criatura abominável que eu era e a necessidade que eu tinha de Cristo. Aquele dia, eu passei da morte para a vida. Qual foi o seu dia? A sua estrada de Damasco? O dia da sua conversão? Qual foi o seu dia? Está havendo uma falha na conversão. A comunidade evangélica está recebendo bodes e declarando eles ovelhas, sem que tenham uma experiência genuína de conversão. E esta é a razão por termos esse inchaço que não influencia ninguém. Agora mesmo você vai ver bloco cristão saindo na Sapucaí. Agora mesmo você vai ver a Globeleza, a Cristã Beleza. Agora mesmo você vai ver crente protagonizando novela. E eu nem sei onde que vai parar. O que é conversão? Presta atenção, escute, isso aqui é sério. Sabe por quê? Porque você pode estar dentro desses dados aqui. Você pode ser um desses 50 milhões. Que só está esquentando o banco. Só esperando o dia de ir para o inferno. O que é conversão? Palavra grega mais comum para conversão, presta atenção. Já preguei essa parte aqui. É epistrefo. A palavra epistrefo dá a ideia de mudança de direção, mudança da rota. Para você entender epistrefo, você tem que entender a palavra hamartia. Hamartia é a palavra grega para pecado, quer dizer perda da marca, errar o alvo. Dr. Martin Lloyd Jones usa um termo interessante. Hamartia, sair dos trilhos, sair do caminho. Logo, epistrefo, conversão, voltar para o caminho. Mudar a rota, mudar o caminho. Entretanto, escute, isso é conversão. Eu estou indo para um caminho, para uma rota, eu errei o alvo, perdi a marca, num caminho de iniquidade. E quando eu me converto, mudança de rota, giro de 180 graus, passo a andar no caminho da justiça. Isso é conversão. Se você se converteu, você mudou sua rota. Entretanto, existe um outro fenômeno da graça. Lembrando que conversão é uma obra da graça. Mas existe um outro fenômeno da graça que precede epistrefo. É metanoia. Mudança da mente. Porque antes de eu mudar a direção, eu tenho que mudar o coração. Ninguém muda de direção porque não há por que mudar. O ímpio ama o caminho que ele vive, ele adora, é ótimo. Depois que metanoia ocorre logo depois epistrefo. Capite? Compreendeu? Agora, está acontecendo um fenômeno. Isso aqui, se você escutar só isso aqui, entender só isso aqui, está bom para mim. Isso aqui que é o terror, é a espinha dorsal do que está acontecendo na igreja brasileira. Está acontecendo um fenômeno. Está ocorrendo epistrefo sem ocorrer metanoia. As pessoas estão mudando a rota. Estão deixando esses caminhos e estão frequentando a igreja. Elas deixaram algumas práticas, alguns costumes, as falsas religiões, o ciclo de amigos, e agora elas estão dentro da comunidade evangélica, falando o crentez, agora o vocabulário de crente, estão obedecendo os dogmas da fé, seja carismática, seja reformada, seja tradicional pentecostal, mas elas não foram transformadas.
não nasceram de novo, não ocorreu metanoia, não houve a transcendência da conversão, não houve uma metamorfose, uma transformação radical, abrupta, íntima, profunda, penetrante. Ela simplesmente se decidiu, simplesmente aderiu, simplesmente desceu as águas, mas ela tem a mesma mentalidade sensual, autojusta, idólatra, vingativa, ou seja, sal sem sabor, sem salinidade. Isso aí é o mal da igreja. Aí você pergunta: você é salvo? Sim, eu sou salvo. Por quê? Desci as águas. Na segurança bíblica da salvação. Você é salvo? Sim, sou salvo. Por quê? Tem a carteirinha dos 68 anos aqui. Mata a cobra e mostra o pau. Não é evidência da salvação. Por que você é salvo? Porque eu atendi um apelo de um evangelista famoso americano lá no estado da Portuguesa, que rodava o paletó e todo mundo caía. Nossa, não sabe o tanto que eu caí. Está acontecendo isso, gente. Esse é o mal da igreja. Entenderam? Tem uma obra da graça que precede epistrefa, a mudança da rota é a mudança da mente. O que é metanoia? Mudança do conceito, da cosmovisão, mudança do coração, mudança das afeições, mudança do arbítrio, mudança da ótica, do prisma, mudança do cerne, mudança do ser, orgânico, interno. Não é simplesmente um apelo, não é simplesmente agregar doutrina. Tem gente que fala assim: agora eu sou eleito. Por que você é eleito? Porque eu acabei de conhecer a doutrina da eleição. Não, você não está sendo eleito. Agora eu sou eleito. Por quê? Porque fui transformado pelo Evangelho. Aí sim. Você entendeu? Você conhecer a doutrina não te faz salvo, não te faz eleito, não te faz chamado, não te faz santo, de maneira nenhuma. A única diferença é que você era um bode arminiano, agora virou um bode calvinista. Só isso. Antes de você dizer com essa arrogância que é um cristão reformado, salvo, eleito de 5 pontos, você tem que passar pelo rolo compressor chamado Evangelho da graça e da glória de Jesus. O Evangelho que transforma, meu irmão. Por isso que eu gostava dos hinos antigos, que dizia: quando Jesus estendeu a sua mão, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Evangelho. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados. Essa música é do Isaac Watts, puritano. Rude cruz se erigiu, nela um dia... Vai, sim, eu amo, cante. Até morrer. Levarei. Até por uma. Aí sim. Aí sim. Não está um tal de falar: deu ruim. Agora, deu bom. Deu bom. Irmãos, é esse o fenômeno. Agora, pastor, é Mauri ou Amauri? Amauri. É porque tem um Mauri na minha igreja, eu sempre confundo. Lutador de jiu-jitsu. Mauri, pastor Amauri. Qual a causa desse fenômeno? Porque é um fenômeno. Como é que eles conseguem? É só a igreja moderna que consegue fazer o epistrevo sem o metanoia. Qual é a causa desse fenômeno? Porque as pessoas estão vindo, agregando, entrando, batizando, integrando, mas não estão se arrependendo, sendo transformadas, porque ocorre epistrevo, mudança da rota, mas não há mudança da mente, do coração, por causa da isca que está sendo usada para atrair eles. Só existe uma mensagem, só existe uma isca que produz metanoia, que transforma, e depois epistrevo.
é a exposição fiel, lúcida, límpida, clara, do santo sacro evangelho de Cristo. Mas não é esta isca que está sendo usada. Existem pelo menos 4 delas, que são a causa de ocorrer epistrefo e não metanoia, fazendo com que esse sal seja insosso e não influencie, apesar de serem 25% sob uma nação de 200 milhões. A isca que estão usando é o evangelho pragmático, o evangelho social, o evangelho filosófico e o evangelho cultural. Essas são a causa deste fenômeno, a isca que está sendo usada. Esta isca atrai-os, mas não se transforma. Primeiro, o evangelho pragmático. É aquele evangelho que atende às necessidades físicas, materiais e momentâneas. É aquele evangelho que diz: Deus tem um plano maravilhoso para você. Deus tem um grande propósito na sua vida. É aquelas pessoas que são atraídas para as campanhas, onde Deus, com a promessa, Deus vai te conceder uma vida melhor. Pare de sofrer. Deus vai resolver todos os seus problemas. É a promessa de uma vida melhor aqui na terra. Your best life now. A sua melhor vida na terra. Esse evangelho promete cura física e prosperidade financeira. E por conta deles, multidões estão vindo, se convertendo. É um evangelismo centrado no homem. Segundo, causa da isca: atrair e não transformar. O evangelho social. O que consiste esse postulado? Cristo veio redimir a sociedade da desigualdade social. Veio redimir os pobres. Os defensores desse tipo de teologia não passam de apenas homens que lutam contra uma causa social, onde o que importa é a implementação de uma ideologia política com intervenções sociais. Um pastor que foi missionário no Peru, assim descreveu o evangelho social: alguns dos promotores da missão integral no Brasil parecem se inspirar mais no marxismo do que na Bíblia. Ora, confundir comunidade cristã com ideologia, que foi responsável por milhões de mortes no mundo, incluindo muitos cristãos, é uma boçalidade. O discurso da missão integral tem servido de plataforma política para ideias esquerdistas e da superênfase no social, que tem levado alguns a pregar um conceito que beira a salvação por obras, algo que é abominável diante do conceito bíblico. É o evangelho social. A proposta dele é redimir os pobres, trazer igualdade social. Então atrai esses nichos, essas alas, e vem, mas não produz metanoia. Terceiro, o evangelho filosófico. Esse é sutil, está na modinha. É o evangelho que só discute em campo filosófico, é o debate das cosmovisões. A mudança se dá nos pensamentos e nas filosofias. A conversão não é orgânica, é apenas o saber. É um evangelho que atua só no campo do intelecto, só na disputa das ideias. Também está trazendo uma tantada de intelectuais, estudiosos, cabeças gordas, que são atraídos por conceitos, mas não ocorre a mudança orgânica, ela é só em campo acadêmico. Quarto, o evangelho cultural. O propósito real de Deus, em última instância, não é a salvação de pecadores, mas sim a redenção do cosmos. Salvação é o meio para esse fim. O cristão deve desenvolver completamente o potencial da criação para preparar a vinda do reino de Deus. Por isso ele deve se envolver com a cultura. Esse evangelho não diz que você vai à cultura, expõe o evangelho e transforma a cultura. Não, você se envolve com ela. Também está trazendo uma tantada. Epistrefo. E qual é a consequência desses métodos?
uma falsa segurança de salvação. Mateus 23:15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais. Vocês estão compreendendo a seriedade? Agora eu não estou falando que a discussão não é exegésica, hermenêutica, não é no campo doutrinário, nem nada, nós estamos falando da eternidade das almas, e ponto final. A consequência disso é que a igreja atual hoje, 80% das pessoas que se decidem por Cristo, abandonam a fé. De cada 100, 80 se desviam. Só no Brasil hoje nós temos 40 milhões de desviados, quase a metade do total de crentes professos. 40 milhões, se juntar seríamos 90 milhões hoje. Tem 40 milhões de desviados. E por que, meu irmão, acontece isso? Porque não causa metanoia, porque não há transformação, porque esses crentes não têm salinidade, porque essas mensagens, essa isca, não tem poder de transformar ninguém. O evangelho social, cultural, o pragmático, esse tipo de o filosófico, ele atrai, mas ele não transforma. É a isca. Só existe uma mensagem, meu irmão. É o glorioso evangelho. A isca que está sendo usada não é o evangelho. Agora escutem, o evangelho não é uma doutrina. O evangelho não é um postulado. O evangelho é um relato. Quando você prega o evangelho, você não está ensinando uma doutrina. Quando você prega o evangelho, você está contando um testemunho fidedigno. A palavra pregar, para pregar o evangelho, vem do português arcaico, fazer passar pregão. No grego é proclamar. Proclamar. O evangelho é proclamar aos perdidos a história, o fato verídico da vinda, encarnação, obra, morte, ressurreição, ascensão do Filho de Deus naquele madeiro. Essa a mensagem transformadora. Ela é uma mensagem, é um relato. Eu proclamo a mensagem do evangelho. É isso que está faltando. Eu estava perguntando, presta atenção, todo esse movimento que tem acontecido no Brasil, ele é muito bom, bíblico, histórico, doutrinário, excelente. Conta nos dedos da mão, pode contar. Quais pregadores que pregam o evangelho? Ah não, mas então, doutrina da eleição, não é o evangelho. Menciona ele, pode ser parte dele, mas não é a proclamação do evangelho. Por isso que eu posso ensinar um bode a doutrina, e o bode aprende a doutrina, mas continua sendo bode. Por quê? Porque eu ensinei os postulados da fé, mas eu não proclamei o evangelho, e chamei aquele bode ao arrependimento e à fé, de modo que a resposta do evangelho é o arrependimento e a fé, e quando ele crê, então ele é justificado dos seus pecados. Só existe uma mensagem, presta atenção. Qual a mensagem que causa metanoia? O evangelho. O evangelho é uma mensagem específica. Quando as pessoas dizem, eu ensinei todo o conselho de Deus, todo o conselho de Deus não é o evangelho. O evangelho é uma mensagem específica. É proclamar um relato que aconteceu 2000 anos atrás, o que Cristo fez através do seu Filho. Quem entendeu diz amém. Amém. É isso que está faltando. A proclamação do evangelho. O que é o evangelho? Está lá claro, 1 Coríntios 15. Paulo diz assim, ó, em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai dizer que o evangelho que vos trouxe é o que eu também anuncio outra vez, que Cristo morreu
segundo as Escrituras. E ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu para Pedro. Ele disse que o Evangelho, a mensagem, é proclamar o que ocorreu naquele madeiro, gente. Claro que a gente tem que ensinar a doutrina, tem que fazer tudo o que tem que fazer. Mas não podemos fazer tudo o que tem que fazer sem antes apresentar o caminho da salvação, mostrar como alguém se reconcilia com Deus, mostrar como nós temos o perdão do pecado, mostrar para o homem a depravação dele, para que ele corra para Cristo. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. O que é o homem? Meu irmão, natureza do homem, Romanos 1, Romanos 3, depravado, vulgar, morto em delitos e pecados, está debaixo da violenta cólera de Deus. Natureza de Deus, o caráter justo e santo, a justiça de Deus ordena que ele puna o pecador. A justiça executa, ela executa amando da santidade. A santidade é ofendida, a justiça executa a santidade que foi ofendida. E como o pecador deve pagar? Com a morte eterna. Qual a saída para ele? Ele é justo e justificador. Cristo se faz homem substitutivamente, é pregado na cruz, assume o pecado, com o pecado assume a culpa, com a culpa paga pela culpa. Como que ele paga? Deus descarrega, despeja a sua violenta cólera na cruz, esmaga, mata, mói o próprio Filho, satisfazendo sim a justiça divina. E agora ele é justo e justificador daquele que crê. Irmãos, esse é o Evangelho de Cristo. E você? Deixa eu fazer uma pergunta. Batizou? Sim. Toma ceia? Sim. Faz parte do coral, do presbitério? Sim. Fez a sua profissão de fé publicamente? Fiz. Ocorreu epistrefo? Ocorreu. Mas você tem certeza que ocorreu metanoia? Você tem certeza qual isca que te atraiu? Por que você veio à fé? Caroços? Dores? Encalhamentos? O que te trouxe? Ou foi o Evangelho? Você viu que era pecador, morto, depravado, e viu a esperança no madeiro e respondeu com arrependimento e fé. Como eu sei que ocorreu metanoia comigo ou não? Mudança em 3 áreas, em 4 minutos eu falo. 3 áreas: minha relação com o mundo, minha relação com o pecado, minha relação com Deus. É aqui que descobre que se aconteceu metanoia ou não, se mudou sua relação com o mundo, relação com o pecado, relação com o mundo. Não ameis o mundo, nem que há no mundo. Tudo que há no mundo, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A minha relação antes da fé com o mundo é de simpatia, é de submissão. Quando eu converto, a minha relação com o mundo muda. Eu não sou mais influenciado, o mundo não dita meus costumes, minhas regras, minha vida. Segundo, relação com o pecado. O pecado antes da fé é estilo de vida, é prazer, é deliberado, projetado. Quando há metanoia, o pecado já não é mais estilo de vida, não é meu prazer, é minha tristeza. Segundo, relação com Deus. Havia uma distância, uma separação. Eu era inimigo. Depois da conversão há uma relação, uma união. Eu presto contas e devoto uma vida santa. Houve mudança na sua relação com o mundo, na sua relação com o pecado e na sua relação com Deus. As coisas que você amava, mundo, pecado, agora você odeia. E as coisas que você odiava, justiça, Cristo, você agora ama. Se isso aconteceu, houve metanoia. Se não aconteceu, não houve metanoia. Pastor, tá, tudo bem.
Eu não tenho certeza. Talvez eu esteja fiando a segurança da minha salvação numa confissão superficial, em obras, em milagres, curas. O que eu preciso fazer então para ser salvo hoje? Eu não quero ir para o inferno. Eu vou deixar meu orgulho de lado, a minha soberba doutrinária, eclesiástica, e vou dizer: pastor, eu não quero ir para o inferno. O que eu tenho que fazer? Depois que o evangelho é pregado, Deus ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam e creiam. A resposta que o pregador deve dar à exposição do evangelho é arrependimento e fé. O que é arrependimento? É reconhecer a própria condição miserável, é dar meia volta, as costas para o pecado e correr para Deus, é dizer, não é um sentimento, se eu pudesse eu tinha me arrependido daquilo, é dizer, eu me arrependo do homem que eu fui, do marido que eu fui, da esposa, do cristão, do ser. Os olhos se abriram e você diz: meu Deus, como Isaías, ai de mim, estou perdido. Reconhecimento total da sua falência. Segundo, fé. Eu creio no Senhor Jesus Cristo. Não é essa fé, é a fé salvadora. É a fé, a confiança, é olhar para aquele madeiro e dizer: eu não sou justo, eu mereço o inferno, não tem nada em mim que garanta a salvação, mas eu lanço a minha esperança de confiança em outro. Eu entrarei no céu pela obra de outro, mérito de outro, a saber, Cristo Jesus, e nele, nos seus pés, deposito minha confiança. Se você se arrepende e crê, o martelo é batido na hora, e você é salvo hoje, na hora. Deus te dá uma sentença favorável e te declara legalmente justo no seu tribunal. Então você vai ouvir aquele cântico de louvor soar nos seus ouvidos: e agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem os condenará? Pois foi Cristo que morreu antes, ressuscitou, está à destra do Pai e intercede por nós. Eu vou pedir agora para nós orarmos. Se você é essa pessoa, você vai curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, e todos nós vamos orar. Vamos orar agora. Você vai rever a sua vida. Agora, esqueça tudo e tudo, esqueça. O que está em jogo é a sua alma. Somente isso. A vida eterna. A salvação. Faça uma reflexão da sua vida. Não é para você fazer de quem está do seu lado. É a sua. Não é para pensar, fulano tinha que estar aqui. Não, você está aqui. É você e mais ninguém. Senhor, salva pecadores aqui, Senhor, como abriu o coração de Lídia. Abre o coração deles. Não espera que eles façam, porque eles não farão. Senhor, sua graça é irresistível, chama. Salva, Senhor. Salva aquele que tem uma falsa segurança de salvação. Salva aquele que foi bode esses anos todos. Salva aquele que não compreendia a graça, a cruz, o evangelho. Salva aquele que só mudou a direção, mas não mudou o coração. Salva. Perdoa, Senhor. Perdoa os pecados desse homem, dessa mulher, desse jovem. Oh Deus, que não dará o homem pela sua alma. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Espírito Santo, faz uma obra aqui. Faz uma obra, Senhor. Pode esses ossos reviverem? Tu sabes. Salva, Senhor.
Salva. Tudo que nós queremos é ver pessoas entrando no céu. Salva, Jesus. Antes de você fechar o vídeo, eu tenho um recado muito importante para você. Talvez você assista os vídeos do canal há muitos anos e ainda não é inscrito. Então, eu te convido agora mesmo a se inscrever. Basta você clicar no botão vermelho aqui embaixo do vídeo e inscreva-se. E para você receber novas notificações de novos vídeos do canal, acione o sininho que está à direita deste botão. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei e ajude o canal Defesa do Evangelho a alcançar mais pessoas para que possam ouvir o verdadeiro Evangelho. Deus abençoe você e um forte abraço.